Ô Ney, você chega muito mais aliviado, muito mais tranquilo para essa entrevista coletiva hoje, depois dessa vitória. Vitória importantíssima contra o Palmeiras. É importantíssima a vitória. Logicamente que a gente veio, em função desse jogo, a gente veio para a entrevista da forma como você falou, mais aliviado, mas muitas coisas a serem resolvidas ainda. Eu queria até iniciar, desculpa Osmar, sair um pouquinho da sua pergunta, eu queria fazer um pedido especial ao nosso torcedor, que jogar esse Campeonato Brasileiro na forma como nós estamos, é um campeonato muito difícil de ser jogado. Nós estamos num processo dentro de um Campeonato Brasileiro, tendo que remontar uma equipe. Hoje a gente teve dentro de campo o Wilson, que chegou agora, tivemos o Juan, que chegou agora, o Rafael Marques, que chegou agora, o Henrique, atacante, que chegou agora. Recuperamos um jogador que estava no Sub-23 há muito tempo parado, que é o Misael. A gente veio aos poucos recuperando esse atleta. Terminamos o jogo com um jogador de categoria de base de 19 anos, que ainda tem que ser preparado, melhor para suportar esse tipo de pressão, mas as circunstâncias não levou a jogar. E tem alguns jogadores muito injustiçados. E eu queria hoje, como treinador do Coritiba, pedir ao torcedor do Coritiba um carinho especial para o João Paulo. Não dá mais para a gente suportar a pressão que é feita durante a semana em cima desse atleta, para não escalar, para afastar do grupo. E é uma opção boa que a gente tem, cara. Então não adianta a gente ficar com esse lenga-lenga, que o cara tem uma caveira no corpo e é mentira. Esse tipo de coisa tem que terminar, tem que acabar. E pedir ao nosso torcedor um pouquinho de paciência para essas coisas. Porque tumultua, cara, o trabalho. E hoje foi legal aqui, nós enfrentamos hoje o mais importante, que era 3 pontos, não importava a maneira como conseguiríamos, a gente conseguiu jogando bem, e foi um jogador que nos ajudou muito, eu estou querendo, embora a nossa equipe foi bem coletivamente, e é uma equipe que pode melhorar ainda mais, ela só não está um degrau um pouco acima, porque todas essas circunstâncias de jogadores chegando agora, mas eu queria abrir um parêntese, porque é um jogador que ele está ajudando muito, além de dentro de campo, fora de campo, na liderança do grupo. É um cara que vestiu a camisa do Coritiba, e eu acho que está na hora de acabar com isso. A cada rodada que termina, a gente tem que, durante a semana, ter que explicar por que o João Paulo está aqui. E o garoto, chega um momento, você acaba perdendo o jogador emocionalmente. Nós já estamos perdendo tantos jogadores por lesões, por cartões, e você começar a perder jogadores por circunstâncias tão pequenas, tão bobas, tão mesquinhas. Então, para falar para o torcedor do Coritiba, que o atleta não tem a caveira do Atlético no corpo, e o cara está de corpo e alma no trabalho do Coritiba. Então, eu queria, da próxima vez, logicamente que o atleta ele é aplaudido, ou nós saímos do campo aplaudido de acordo com o desempenho de cada um. Eu queria que, pelo menos esse jogo, vocês pegassem o número do João Paulo, estudassem os números dele e ver o tanto que esse jogador colaborou conosco hoje para o resultado. Então, me desculpe aí, então eu acho que é o momento da gente rever esses conceitos, porque senão toda semana a gente vai começar a ter que afastar jogador, porque um jogador foi mal, porque outro jogador... Aí vai, vários exemplos. Então, nós estamos num momento de recuperação da equipe, montando a equipe dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, e hoje conseguimos 3 pontos numa equipe muito qualificada, que é o Palmeiras. É uma equipe que tem todo o potencial para chegar nessa reta final de Campeonato Brasileiro, entre os 4 primeiros. É uma equipe muito difícil de jogar contra ela, de ser marcada. Tem de um lado o Rafael Marques, que fez o gol, do outro lado o Dudu, muitas opções ofensivas dentro de campo, um volante a nível de seleção como o Aruca, um goleiro do nível do Praz, e a gente fez um jogo equilibrado o tempo todo e decidimos, decidimos e ganhamos o jogo porque jogamos melhor, porque teve entrega dos jogadores dentro de campo. Então, eu não poderia sair aqui dessa entrevista, e eu preferi iniciar dessa forma, para que pedir um pouco de paciência aí, com esse jogador, porque a semana foi uma semana muito difícil. Ô Ney, você falou a respeito deste início de semana por parte da equipe do Coritiba. Foi uma semana de muito trabalho e também de muita conversa, e os próprios jogadores falaram isso ontem na janela no CT a respeito dessa conversa e dessa cobrança um pouco mais forte que eles tiveram entre eles. O quanto essa conversa, essa cobrança
foi importante para este resultado do Coritiba e o quanto lá na frente este tipo de atitude por parte do elenco pode ser importante para o time escapar do rebaixamento. Esses jogadores estão sendo cobrados o tempo todo, eles estão se cobrando o tempo todo, né? E aí chegou no nível essa semana, principalmente depois do jogo que a gente fez contra o Santos, muito fraco, onde a gente perdeu de 3-0, poderíamos ter perdido demais, que precisava de ser feito alguma coisa, né? Então o clube já tomou algumas atitudes, né? E agora era a hora de todo mundo bater no peito e assumir esse compromisso. Então foi feito isso agora. Eu acho que esse jogo ele tem que servir como referência para todo mundo, né, para os jogadores, para a diretoria do clube, para o treinador, para a comissão técnica, para os atletas, para a crônica esportiva que cobre o Coritiba e que é bem do Coritiba, que sirva como uma referência para os próximos jogos. Se a gente jogar nesse nível, nós temos todas as chances, primeiramente, de sair da zona de rebaixamento, que vai ser muito difícil, e se a gente não tiver o torcedor do nosso lado, estamos fadados ao insucesso. Então, cada um na sua área, eu acho que vai ter que ajudar muito, né? Nós temos um jogo ainda do primeiro turno a ser realizado contra o Vasco no Maracanã, o famoso jogo aí dos 6 pontos, e temos um segundo turno inteiro pela frente aí, para a gente sair dessa zona do rebaixamento, que é uma tarefa que vai ser muito difícil. Ô Ney, queria que você falasse sobre uma questão tática do time. Você viu hoje uma evolução tática do seu time? E o que você mais gostou? E se é possível manter isso também nos jogos fora aqui do Couto Pereira? Em relação a tática ou sistema de jogo, nós iniciamos o jogo com uma formação. Até os 10 minutos do primeiro tempo eu tive que mudar essa formação, o posicionamento dos jogadores dentro de campo. Os 10 minutos iniciais o Palmeiras esteve melhor posicionado dentro de campo, né, principalmente, né, com alguma saída do Egídio do lado esquerdo. Depois eu mudei o posicionamento do Galhardo, do Misael e do Lúcio Flávio, né? A equipe se encaixou e a partir desse momento a gente equilibrou o jogo, né? E eu acho que hoje todo mundo trabalhou muito bem, né? Os jogadores trabalharam bem, o treinador acertou nas substituições, né? Na forma de, né, como alterou a equipe, né? O torcedor veio a campo, apoiou, né? Então acho que foi uma noite perfeita, né? E logicamente que essa perfeição ela dependia do resultado e a gente conseguiu esse resultado. Então eu acho que hoje foi uma noite que a equipe ela se comportou bem emocionalmente, ela foi bem tecnicamente, né? Foi bem na parte disciplinar, né? E taticamente faz parte dessa parte disciplinar, os jogadores foram muito bem também. Ô Ney, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Juan, né? Hoje começou jogando, jogou praticamente quase os 90 minutos, acabou substituindo. Mas no gol do Coritiba, deu para perceber que o Coritiba ganhou um salto, teve um salto de qualidade nessa posição, já que ele chega dentro da área, ele não simplesmente ele faz o cruzamento, ele levanta a cabeça, vê o jogador que está melhor posicionado, para daí fazer um passe e não um cruzamento. Sem dúvida, o Juan, né, vocês todos sabem o currículo do Juan vitorioso que ele tem, né, e principalmente jogando pelo Flamengo. Ficou muitos anos lá e a gente sabe que o talento do Juan é esse, é um jogador que do meio para frente, se o adversário não tiver uma marcação forte, é um jogador que vai muito bem na linha de fundo, entra muito bem pelo meio, é um jogador que inclusive eu acho que tem característica até para jogar no setor do meio de campo também, pela inteligência de jogo que ele tem. Como eu falei anteriormente, a gente está, né, os jogadores que estão chegando aí, eu acho que está dando, né, melhorando a qualidade da equipe, como o Rafael Marques hoje fez uma partidaça, né, o próprio Lúcio Flávio também, que chegou no meio da temporada, fez uma partidaça também, né, além do Juan, o Henrique, né, que veio, fez 2 gols. Então é ruim até começar a passar aqui, falar de cada nome, né? No contexto, né, eu acho que todos os jogadores fizeram uma boa partida, em frente de uma equipe muito forte, e que mesmo a gente jogando muito da forma como jogou hoje, em alguns momentos a gente correu o risco aí de perder o jogo, né, porque a equipe adversária é muito qualificada, e esses jogadores fizeram a diferença hoje. Ô Ney, até em função da sequência ruim que o Coritiba atravessava até o jogo de hoje,
você vinha alterando e mudando o time jogo a jogo em busca de um 11 ideal. Se você perguntar hoje para o torcedor do Coritiba, ele não consegue escalar o time de 1 a 11, né? Do goleiro até o ponto esquerdo, como você diria antigamente. Com resultados positivos, com vitórias, vai ser mais fácil para você apostar em uma repetição e buscar um 11 ideal para esse time do Coritiba? Se eu não sair do jogo, dois jogadores fraturam o nariz na mesma partida, começa o jogo hoje com o Rafael, ele já sai no primeiro tempo de jogo. O Rui, que voltou agora, já sentiu de um jogo para outro. Então, as mudanças que estão tendo, elas estão sendo muito mais de ordem clínica. Quando eu falo ordem clínica, não está tendo erro do departamento médico. São choques, são torções que não tem como você se prevenir, né? Então, o nosso problema de mudança de equipes de um jogo para outro é essa. A gente já teve jogo com o início de jogo com o Galhardo saindo no início da partida. Hoje, por exemplo, 2 jogadores, depois que eu já tinha feito a substituição, tiveram torção de tornozelo, tanto o Henrique foi guerreiro, além dos 2 gols hoje, ele suportou até o final do jogo, porque ele é guerreiro. Logo depois entra o Evandro e sofre a torção do tornozelo também. Tive que até no finalzinho do jogo mudar de posição, ele fazer a função do Henrique, o Henrique acompanhar o lateral. Então são coisas que a gente não tem domínio, né? O Kleber estreia no primeiro jogo, tem um problema do joelho, a gente prepara o Keirson vem, tem um problema no joelho. Então são situações que a gente não tem controle. Tomara que o vento vire a nosso favor, né? E que agora a gente já tem, por exemplo, a volta do Carlinhos, né? Uma boa opção que a gente ganha do lado esquerdo ali, além do Juan, tem o Carlinhos, né? A gente começa a ficar bem servido de lateral esquerdo, além do Henrique também, né? Então, a gente tem que, além do trabalho dentro de campo, né, torcer para que a gente não tenha tantos imprevistos da forma como a gente está tendo aqui à frente do Coritiba. O Ney, Lúcio Flávio, queria que você falasse um pouquinho sobre o Lúcio Flávio, porque hoje fez uma boa partida, né, o Lúcio Flávio, e nessa função com um pouco mais de liberdade. Queria que você falasse sobre isso. Sem dúvida. 2 partes do Lúcio Flávio. Outro dia eu tive aqui, eu fui indagado porque o Lúcio Flávio estava jogando segundo volante. E hoje ele jogou o segundo tempo segundo volante e melhorou muito o desempenho dele, né? Então deu qualidade na saída de bola. O que vocês têm que saber é que tem alguns momentos, alguns jogos que vai dar certo, outros momentos não vai dar certo. O encaixe do adversário. Alguns momentos o jogador não está infeliz tecnicamente. Então, eu acho que o Lúcio Flávio fez uma partidaça hoje. Mesmo podemos estudar os números do gente, tem scout dele, e jogou aí no mesmo nível, né? Eu não sou encarregado de eleger o melhor jogador dentro de campo, né? Mas com certeza, né? Se você for olhar as 2 equipes, né? O Lúcio Flávio com certeza está ali entre os melhores